Oi, pessoal, meu nome é Isabelle Luz e hoje eu vou falar um pouco sobre a biotecnologia no diagnóstico de AME por MLPA. Bom, e o que é a AME? A atrofia muscular espinhal 5Q é uma doença rara causada por alterações genéticas que afetam as células conhecidas como neurônios, que controlam os músculos do corpo. A AME5Q é uma doença neuromuscular progressiva que leva a diferentes níveis de gravidade. Hoje, sabemos que a causa da AME são alterações no exon 7 do gene SMN1, que fica no cromossomo 5Q, por isso é denominada AME5Q. E por que esse gene é tão importante? Bom, o gene SMN1 é que produz uma proteína de sobrevivência do neurônio motor, a proteína SMN. Em pacientes com AME, a proteína SMN é expressa apenas a partir do gene SMN2, que por uma diferença de SMN1 em um único nucleotídeo, gera uma forma truncada e instável da proteína SMN. A AME é subdividida clinicamente em vários tipos, definidos pela idade de aparecimento dos sintomas e pelas habilidades motoras alcançadas. Assim, pessoas com a mesma doença podem apresentar níveis de acometimento e manifestações clínicas diferentes, como indivíduos que não conseguem se sentar de forma independente, indivíduos que se sentam, mas não andam, ou indivíduos que andam, mas que podem perder essa habilidade com a progressão da doença. Apesar de ser uma doença rara, a AME tem um impacto social e de saúde pública muito importante. É a maior causa genética de morte em crianças com menos de 2 anos de idade no mundo. A progressão da AME gera um impacto importante na qualidade de vida das pessoas com a doença. Ações e tarefas simples como andar, se alimentar e até mesmo respirar podem se tornar extremamente difíceis, trazendo desafios emocionais e sociais não só para quem tem a doença, mas também para familiares e a comunidade próxima. A suspeita clínica é a primeira fase do diagnóstico de AME, mas para a garantia do diagnóstico, a confirmação genética é necessária. Todas as análises para confirmação de AME são pura biotecnologia, como o sequenciamento genético de nova geração, NGS, mas hoje vamos focar no MLPA. Para entender o MLPA, precisamos primeiro explorar outra técnica, que também pode ser utilizada para triagem de AME, a PCR em tempo real. PCR significa reação em cadeia da polimerase, uma enzima que polimeriza DNA ou RNA. A PCR convencional consiste na duplicação do DNA in vitro, repetida várias e várias vezes, resultando em milhões de cópias, com apenas um fragmento de DNA, num processo denominado amplificação. Com essa quantidade de DNA, é possível realizar várias análises. É utilizado no diagnóstico de oncologias e doenças genéticas, identificando mutações e também predisposições genéticas para certas doenças. Uma PCR de tempo real também é conhecida como PCR quantitativa. É uma evolução do método antigo. É baseado na PCR convencional, mas o resultado é visualizado imediatamente. Para isso, são utilizados corantes fluorescentes durante a reação. Essa fluorescência permite uma detecção 100 vezes melhor do produto que a PCR convencional. No diagnóstico, amplificamos a região do gene de interesse, detectando se está presente ou não na amostra. No contexto de AME, aproximadamente 95 a 98% dos pacientes exibem uma deleção do exon 7 no gene SMN1. A PCR em tempo real pode ser usada para a quantificação dessa porção do gene SMN1. Esse teste genético é muito sensível, específico e relativamente barato para a AME. Como o acesso precoce ao tratamento da AME tornou-se um fator crucial para a maximização dos efeitos terapêuticos, o RT-PCR pode ser usado em uma escala em massa e implementado na triagem neonatal. Aliás, já está sendo, nesse exato momento, implementado pelo SUS na triagem neonatal do DF. Já o MLPA é uma técnica biotecnológica capaz de determinar variações no número de cópias de genes específicos, assim como mutações. O resultado do teste de triagem
por RT-PCR requer uma confirmação e avaliação do número de cópias de SMN1 e SMN2, que pode ser feito por MLPA, que vai mostrar o número de cópias desses dois genes. A perda de ambos os alelos de SMN confirma o diagnóstico clínico da doença. A presença de uma cópia requer mais pesquisas visando identificar uma potencial mutação pontual e o número de cópias de SMN2 é rotineiramente avaliado como o principal modificador do fenótipo. Bom, e como funciona o MLPA? Aqui, a amplificação será das sondas. Cada sonda de MLPA consiste em duas porções de oligonucleotídeos inicialmente separados, o da esquerda e o da direita. Cada porção contém a sequência que vai hibridar e encaixar com a porção-alvo do DNA do paciente, no caso do diagnóstico por AME com o exon 7 do gene SMN1. Além disso, a porção direita contém uma sequência que não encaixa, a Stuffer Sequence. Ela serve para dar um tamanho específico a cada sonda. Assim, até 50 alvos diferentes podem ser avaliados em uma única reação. A Stuffer Sequence é quem vai determinar quem é quem no final da reação. Por fim, as sondas contêm um par de iniciadores. Eles são necessários para a amplificação por PCR. Depois do processo de hibridação, a enzima ligase 65 é adicionada à reação. Ela vai ligar as duas porções da sonda, produzindo um template para a amplificação. A vantagem da ligase 65 é que ela é uma enzima super específica, ou seja, se houver qualquer mutação que impeça o completo encaixe da sonda à região de hibridação do DNA, a ligação não ocorre e não haverá um template a ser amplificado. Por isso, o MLPA também determina mutações de ponto. O próximo passo é amplificar utilizando PCR. Os fragmentos são então separados por eletroforese capilar, que separa os fragmentos de acordo com o tamanho. E como cada sonda tem um tamanho específico, a partir de uma comparação com uma amostra normal, é possível determinar variações no número de cópias ou da presença de mutações dos alvos em questão. Olá, boa tarde, eu sou o Claudiner, sou o responsável técnico aqui do laboratório da Unidade Genética de Brasília, laboratório de biologia molecular. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa história para deixar claro como que a gente está trabalhando aqui para ter um suporte diagnóstico para a parte da Secretaria do SUS, né, também inclui SUS, de primeiro mundo aqui no Distrito Federal. Então, basicamente, a gente é um serviço concentrado de toda a parte de genética clínica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Atrofia muscular espinhal, né? 5Q, que a gente chama, né? Existem vários tipos de atrofias musculares e essa doença é uma doença grave, onde, dependendo do impacto genético que a criança apresenta ali, devido às alterações genéticas que ela tem, ela vai desenvolver isso em questão de 6 meses de nascido e em 1 ano ela já vai estar com problemas de deglutição, em 6 meses ela não fica, né, sentando direito, já tem problemas de locomoção básica, em 2 anos ela vai a óbito. Nós temos um programa de triagem neonatal que é nacional, né, e temos, incluindo aí a atrofia muscular. Então, nós vamos começar a fazer aqui no Distrito Federal esses testes de triagem molecular para o teste do pezinho ampliado. Quanto ao processo de investigação dessa doença da atrofia muscular, nós temos nesse cenário da triagem neonatal a técnica que é utilizada padrão, e ela é padrão ouro, né, atualmente aceito, é o PCR em tempo real. Né? Então a gente vai fazer um rastreio, extraímos o DNA genômico a partir da gota de sangue coletada no papel filtro, fazemos a extração desse DNA da criança e ali a gente procede com uma reação de PCR com primers específicos para a investigação dessas regiões dos genes SMN1, né, do gene SMN1, que é o definidor principal ali da questão da doença da atrofia. Nesse cenário, o perfil teve a região gênica deletada ou, enfim, afetada de alguma forma, isso vai se refletir no desenvolvimento da doença. Aí a doença é classificada de acordo com, um dos principais critérios utilizados é a quantidade de cópias de gene SMN2. Então, se a gente tem 2 genes, a deleção do SMN1
né, do exon 7, do equivalente ao exon 7 do SMN1, vai ser fundamental para o desenvolvimento da doença, e a gravidade da doença, ou seja, se ela vai começar precocemente, então tem vários tipos de classificação da AMI, né, que tipo 1, tipo 2, e aí quanto mais tardio, significa provavelmente o paciente tem mais cópias derivada aí da atividade de proteína sendo produzida pelo SMN2. Então, uma vez que o paciente, a criança, foi para o teste do pezinho, fez o teste, deu um perfil alterado, esse perfil precisa ser investigado para ver se é realmente uma alteração do SMN1 e também para a gente ver, como se diz, para a gente quantificar o número de cópias de SMN2. Então, uma das técnicas que a gente utiliza nessa parte, que é o definidor do diagnóstico, é a técnica de MLPA, que nada mais é uma espécie de um PCR multiplex, onde eu amplifico não o DNA do paciente, não o DNA da minha amostra, né, do paciente no caso. Eu amplifico as sondas de DNA que são desenhadas alvo específicas. Então, essas sondas são desenhadas para as regiões do SMN2 e tudo mais, e ali a gente consegue quantificar o número de cópias, e a partir da quantificação, a literatura já está bem descrita isso, quanto tem 2, 3, 4, 5, até mais cópias, isso vai amortecendo os efeitos da doença, porque você tem mais daquela proteína, e isso implica em menor mortandade, ou mortandade mais lenta desses neurônios motores, né, que são o ponto central aí da doença. Então, nesse cenário, a gente tem a triagem feita pelo PCR em tempo real, o diagnóstico feito por MLPA. Também podemos investigar por sequenciamento de DNA, principalmente sequenciamento NGS, tá? Mas, hoje em dia, na verdade, o MLPA ele tornou-se o padrão ouro por ser mais barato e ofertar uma informação rápida, né, que a gente consegue ali muito mais facilmente obter esses resultados, e ali a gente pode encaminhar a criança rapidamente para as condutas clínicas adequadas, inclusive farmacológicas.